Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos falar sobre o maior animal terrestre da atualidade, o elefante. Com sua aparência majestosa, inteligência e força impressionantes, os elefantes sempre chamaram a atenção das pessoas. Além disso, esses animais têm um papel crucial na ecologia e na cultura de muitos países, especialmente na África e na Ásia. Neste vídeo, vamos explorar as características únicas dos elefantes, desde sua anatomia até seus comportamentos sociais e alimentares. Você vai aprender sobre as diferenças entre elefantes africanos e asiáticos, e muito mais. Não esqueça de se inscrever no canal, pegue seu lanche, acomode-se, e vamos começar essa aventura. Elefantes foram usados pelo homem ao longo da história para transporte, entretenimento e guerra. Os elefantes de guerra tiveram um papel importante em alguns exércitos. Esses elefantes de guerra chegaram ao Ocidente em 325 a.C., por meio de Alexandre, o Grande. O elefante não é um animal doméstico, pois não é criado em cativeiro. A domesticação é difícil devido às despesas na manutenção, ao temperamento violento e ao longo período de gestação. A maioria dos elefantes domados são fêmeas, enquanto os elefantes de guerra geralmente eram machos. Praticamente todos os elefantes que são domados pelo homem nasceram em liberdade e são treinados posteriormente. Os elefantes fazem parte do grupo Big Five, que são os 5 mamíferos selvagens de grande porte mais difíceis de serem caçados. Esse grupo é formado pelo elefante, leão, búfalo africano, leopardo e rinoceronte branco. Em países como a Tailândia, Índia e Mianmar, os elefantes brancos são considerados sagrados. Características físicas. Os elefantes são animais impressionantes, conhecidos por sua aparência majestosa e imponente. Eles são os maiores animais terrestres do mundo. Uma das características mais notáveis do elefante é a sua tromba, que é o conjunto formado por seu nariz e seu lábio superior. É uma estrutura alongada formada por 2 narinas que se unem, permitindo que o elefante respire, sinta cheiros e sinta texturas e temperaturas. A tromba também é usada para pegar alimentos e água, e para se comunicar com outros elefantes. Estima-se que ela tenha cerca de 40 mil músculos. Nos elefantes africanos, a ponta do nariz tem 2 protuberâncias que se assemelham a dedos, já nos elefantes asiáticos só existe uma protuberância. Os elefantes têm orelhas grandes e arredondadas. Elas são utilizadas na regulação da temperatura. Em dias quentes, os elefantes agitam as orelhas para criar uma brisa refrescante. Isso faz com que os vasos sanguíneos se esfriem, e o sangue mais refrescante circula pelo seu corpo. Como os elefantes africanos estão mais perto da linha do Equador, vivendo em um clima mais quente, suas orelhas são maiores que as dos elefantes asiáticos, que vivem em climas mais frescos. Os elefantes também utilizam suas orelhas para a comunicação. Eles a estendem para parecerem mais imponentes, intimidando um rival ou um predador. Também utilizam na época de procriação, durante o período de corte. Os elefantes têm uma cabeça grande e arredondada, uma pele grossa e áspera de cor cinza, mas podendo variar de cor de acordo com a idade do elefante e as condições do ambiente. Sua pele chega a ter cerca de 2,5 centímetros de espessura. Os elefantes têm ciclos de rotação de dentes durante toda a vida, com presas permanentes após 1 ano, e molares substituídos 6 vezes. Os dentes crescem horizontalmente. Os novos dentes surgem na parte de trás da boca, empurrando os mais velhos para a parte da frente. Com o tempo e o desgaste, os restos desses dentes caem. À medida que o elefante envelhece, e seus dentes ficam todos desgastados, ele só consegue comer comida macia, e quando os últimos dentes caem, eles acabam morrendo de fome. Outra característica distintiva dos elefantes é seu marfim, que é formado pelos dentes superiores alongados. O marfim é altamente valorizado, e tem sido um fator significativo na caça ilegal de elefantes, resultando em uma diminuição dramática na população de elefantes ao longo das últimas décadas. Uma curiosidade é que os elefantes, assim como os humanos, podem ser destros ou canhotos, e essa característica pode ser identificada por meio de sua presa. A presa dominante geralmente é mais curta e arredondada na ponta, por conta do seu uso. Espécies. Existem atualmente 3 espécies de elefantes vivas, sendo 2 elefantes africanos e 1 elefante asiático. As espécies são: elefante da savana, cujo nome científico é Loxodonta africana. É a maior das espécies africanas,
e o maior e mais pesado animal terrestre vivo. Eles são encontrados em diversas regiões da África. Ele chega a medir entre 6 e 7,30 metros de comprimento, e ter uma altura entre 3,20 a 4 metros. O macho pesa em média 6 toneladas, enquanto a fêmea pesa em média 3 toneladas. O maior elefante da savana já registrado pesava 12 toneladas e 274 quilogramas, tendo uma altura de 4,2 metros. Atualmente ele é classificado como uma espécie em perigo de extinção pela IUCN. Elefante da floresta, cujo nome científico é Loxodonta cyclotis. É uma espécie de elefante encontrada nas florestas da Bacia do Congo, na África. Os elefantes da floresta são menores do que elefantes da savana, atingindo uma altura de cerca de 2,5 metros e um peso de cerca de 2,70 toneladas. Eles também apresentam uma mandíbula mais alongada e estreita. Já as presas são curvadas para baixo e mais retas. Eles têm orelhas mais arredondadas e menores em comparação com o elefante da savana. Atualmente, essa espécie é classificada como vulnerável pela IUCN. Elefante asiático, cujo nome científico é Elephas maximus. Essa espécie é nativa da Ásia, podendo serem encontrados na Índia, Nepal e Bornéu. É a única espécie viva pertencente ao gênero Elephas. Atualmente existem 3 subespécies de elefante asiático: o elefante indiano, elefante do Ceilão e elefante de Sumatra. Os elefantes asiáticos são animais majestosos, com o macho adulto podendo chegar a pesar em média 4 toneladas e ter uma altura de 2,75 metros. Já a fêmea adulta pesa cerca de 2,70 toneladas e tem 2,40 metros de altura. Atualmente, é classificado como uma espécie em perigo de extinção pela IUCN. Existem algumas características que diferenciam o elefante asiático do elefante africano. Primeiro, devemos olhar as orelhas, elas são menores na espécie asiática. A espécie asiática também apresenta costas mais arqueadas, um tamanho menor, ausência de presas de marfim nas fêmeas, e possuem 19 pares de costelas, enquanto que o elefante africano tem 21 pares. Por fim, a espécie asiática apresenta 4 unhas nas patas traseiras, enquanto que no elefante africano são 3 unhas. Comportamento. Os elefantes são animais altamente sociais e inteligentes. Eles vivem em grupos liderados por uma fêmea adulta, conhecida como matriarca, que toma decisões importantes em relação ao grupo, como a busca por alimentos e a proteção contra predadores. Os elefantes também têm uma excelente memória, e são capazes de lembrar de outros elefantes por décadas, bem como de lugares e situações. Além disso, eles têm a capacidade de se comunicar uns com os outros por meio de sons de baixa frequência, que são inaudíveis para os humanos. Essas comunicações são úteis para manter o grupo unido e coordenado durante a movimentação, e para alertar sobre a presença de predadores. Os elefantes também têm uma forte conexão com sua família e grupo social. Eles são conhecidos por seu comportamento afetuoso, cuidando uns dos outros, e se protegendo mutuamente em situações de perigo. Eles também têm um forte senso de luto, e podem chorar por seus mortos por dias ou até mesmo semanas. Alimentação. Os elefantes são animais herbívoros, e se alimentam de uma grande variedade de plantas. Sua dieta varia de acordo com a época do ano, a disponibilidade de alimentos e a localização geográfica. Geralmente, os elefantes preferem folhas, ervas, gramíneas, brotos e frutas. Os elefantes são animais muito exigentes em relação à qualidade da comida que consomem. Eles preferem plantas com alta concentração de nutrientes, como folhas novas. Além disso, eles têm uma necessidade diária de uma grande quantidade de alimento para suprir suas necessidades energéticas, que podem chegar a até 150 kg por dia. Os elefantes são animais que passam grande parte do dia se alimentando e procurando comida. Eles têm um sistema digestivo que digere apenas cerca de 44% dos alimentos. Os elefantes também precisam de água fresca e limpa para sobreviver. Eles podem beber até 200 litros de água por dia, dependendo das condições climáticas e da disponibilidade de água na região em que vivem. Ecologia. Os elefantes desempenham um papel fundamental na ecologia e na natureza. Eles são considerados engenheiros do ecossistema, devido ao impacto que têm no meio ambiente. Suas atividades de forrageamento e escavação ajudam a manter a biodiversidade e a saúde do ecossistema. Quando os elefantes se alimentam, eles podem criar clareiras na floresta, permitindo que a luz do sol alcance o solo e estimule o crescimento de novas plantas.
Além disso, suas fezes ricas em nutrientes ajudam a fertilizar o solo, promovendo o crescimento de outras plantas. Os elefantes também desempenham um papel importante na dispersão de sementes. Quando eles comem frutas, as sementes são ingeridas e passam pelo trato digestivo do elefante antes de serem excretadas. Isso ajuda a espalhar as sementes por áreas distantes, permitindo que novas plantas se desenvolvam e se estabeleçam em novas áreas. Os elefantes também ajudam a criar e manter habitats para outras espécies. Por exemplo, quando eles derrubam árvores para se alimentarem, criam espaços vazios que são usados por outras espécies de animais como abrigo ou habitat. A relação do elefante com a ecologia e a natureza é essencial para a saúde e a diversidade do ecossistema. Os elefantes desempenham um papel importante na manutenção da biodiversidade e na criação e manutenção de habitats para outras espécies. Conservação. Todas as espécies de elefante são consideradas em perigo de extinção. A conservação do elefante é uma preocupação importante em todo o mundo. A caça furtiva e a perda de habitat são as principais ameaças à sobrevivência dos elefantes. Como resultado, muitos esforços têm sido feitos para proteger e conservar as populações de elefantes em todo o mundo. Uma das principais formas de conservação do elefante é através da proteção de seus habitats naturais. Isso pode ser alcançado por meio da criação de reservas naturais e parques nacionais que são protegidos por lei. Além disso, a conscientização pública sobre a importância da conservação do elefante é fundamental para garantir a proteção desses animais. A proibição do comércio de marfim e a implementação de leis mais rigorosas contra a caça furtiva são outras medidas importantes para proteger os elefantes. E assim concluímos nosso vídeo sobre os elefantes. Esperamos que tenha sido uma experiência enriquecedora para você. Os elefantes são animais incríveis e fascinantes, e merecem todo o nosso respeito e proteção. Por favor, não esqueçam de deixar um like, que isso ajuda muito o canal. E se inscreva para mais conteúdos sobre animais incríveis.